Olá, olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui, ao vivo na aula de hoje. Hoje nós vamos falar de elementos de pedagogia. Nós vamos falar sobre como ensinar, baseado na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, de Paulo e tantos outros. Como ensinar, o elemento de pedagogia. É um curso. Essa aula, ela corresponde a uma aula de médio em teologia. Mas eu estou aplicando ela no básico, que é muito importante, tá? Então, é importante que você que fez a aula, aliás, que está fazendo o curso, também faça essa matéria. Ela é muito importante, mas muito mesmo. Então, eu quero compartilhar com você essa matéria e nós vamos estar dando essa aula agora, tá? O que é elementos? São os elementos usados para fazer a pedagogia. A pedagogia é o estudo, é o ensino, é a maneira de ensinar. Né? Você já ouviu falar que as pessoas são formadas em pedagogia, são os pedagogos nos cursos seculares, né? Nas escolas. E na área bíblica também existem os pedagogos, aqueles que são aptos para ensinar, que são chamados para o ensino. Aliás, a Bíblia fala que os presbíteros da igreja, eles devem ser aptos a ensinar. Quer dizer, então é preciso que o presbítero ele tenha habilidade para ensinar. E aí agora nós vamos falar de alguns métodos importantes que você pode usar no ensino. Jesus usava as parábolas, por exemplo. Ele pegava as parábolas e fazia das parábolas um estilo, um método para que as pessoas pudessem compreender o que ele está falando. O problema da comunicação não é só o que você fala, mas o que as outras pessoas entendem. Então você precisa ser claro, objetivo naquilo que você está dizendo. Porque tem gente que ele fala e não explica nada. Então é importante que o professor, ele, com poucas palavras, consiga fazer o seu aluno entender bem aquilo que ele está dizendo. Ele precisa entender bem aquilo que ele está dizendo. Deixa eu colocar aqui porque eu vou compartilhar para o pessoal chegar até aqui, porque na verdade eu estou dando uma introduçãozinha para a gente começar a aula propriamente dita daqui a pouco, tá? Deixa eu só colocar aqui o pessoal conseguir atingir a aula. Então, você precisa entender o seguinte, você precisa criar um método. O professor não pode ter métodos variados, né? Um monte de métodos, de forma de ensino. Eu acho que eu coloquei errado aqui, queridos. Deixa eu corrigir, botei lá no ministro de pastores, no conselho de pastores, e não no curso de teologia. Então, às vezes, o professor, a pessoa que está ensinando, ele fala de tal maneira que ele não consegue atingir o conhecimento e ele não é didático. Então, o professor ele tem que ser didático. Uma das maneiras que eu uso são as repetições. Porque a repetição, ela é didática. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, já falou isso. Mas é da forma repetitiva que a pessoa vai conseguir entender a matéria. Deixa eu falar para você alguma coisa aqui. Olha só, essa aula, ela agora é só online, tanto para os alunos que têm bolsa, que não estão pagando seminário, como para aqueles que vão estudar de forma pagante.
quem está terminando, tá? Tem aí, ó, o irmão Geraldo, tem o Alex, tem o Luiz, tem o Tiago, tem o pastor Ivanil e o pessoal dele lá que ele está dando aula lá, entendeu? Então, existe uma turma aí que a gente precisa, e os alunos que não pegaram, aliás, já terminaram inclusive, mas falta pegar o certificado. Então, a nossa formatura será dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, você não pode perder a oportunidade de estudar. Ó, eu vou compartilhar lá, ó. Já estou aqui. Agora eu vou colocar lá no grupo, ok? Deixa eu só um tempinho aí, querido. Eu sei que já tem gente aí. Só um tempinho aqui. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp para que as pessoas que foram avisadas clique no link e já entre aqui na aula, tá? Já entra aqui na aula. Quem tá já, dá um comentário aí. Dá um comentário aí. Diga que você tá já na aula, ok? Então deixa eu colocar lá no grupo. Nós temos 2 grupos aqui nós temos 2 grupos. Então eu vou botar aqui, ó, o curso de teologia grátis. Eu vou colocar aqui, ó. Aí o pessoal que está lá, eles vão poder assistir direto. É só clicar no link e você já abre aqui. A pessoa já abre aqui, entendeu? Ó, eu estou dizendo que eu já estou ao vivo. Ao vivo. É fácil. Ó, já coloquei lá, ó. Tô lá ao vivo. Quem clicar lá já vai poder assistir a aula. Quem clicar lá já vai poder assistir a aula. Eu já estou ao vivo aqui, ó. Agora o que nós vamos fazer? Agora deixa eu botar aqui no nosso outro curso. Quem já está aqui já pode assistir a aula. Ok? Quem já está aqui, olha lá. Aí agora nós vamos ter um grupo de pessoas que vão poder assistir melhor. Tá? Eu não vou colocar para todo mundo, porque não é interessante que nem todo mundo está interessado na aula. É só para aqueles alunos que realmente vão, e vai ficar gravado. Quem, por exemplo, não assistir agora, por causa de compromissos de escola bíblica, como já me falaram aí que hoje é ceia em algumas igrejas, Irmão Geraldo, por exemplo, vai assistir depois, tá ok? Então você pode assistir depois sozinho. Então nós estamos aqui na aula Elementos de Pedagogia. Elementos de Pedagogia. Então, trocando em miúdos, o que é pedagogia? É o estilo, a forma de se ensinar. Então nós vamos começar a aula. Quem está aí já vai podendo dar o comentário, vai falando que está presente, para a gente poder começar essa aula muito legal. Amém? Então, elementos de pedagogia cristã, né? Elementos de pedagogia cristã. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que a melhor maneira de ensinar não é só falar, é viver. Quando você for falar, quando você for pregar, quando você for ensinar, você deve usar o seu testemunho. Se for possível, se der tempo, use palavras. Mas o testemunho é a melhor coisa para se usar no ensino. No ensino. Aliás, a palavra autoridade vem desse princípio. A pessoa, quando ele está certo de uma coisa, ele está falando com muita razão, com muita propriedade, mas ele não tem legalidade para falar aquilo,
o ensino dele cai por terra. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que ter é testemunho, autoridade. Porque as palavras, já dizia alguém, convence, mas o testemunho arrasta. O testemunho arrasta. Então, não é só você falar um monte de coisa. Tem que viver aquilo que está falando. Não tem aquela palavra que dizem, né? Muitos não conseguem viver o que pregam. Então, na verdade, essa questão é muito séria. Então, nós vamos entender aqui, por exemplo, na primeira aula. Se você abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, está escrito assim: consolai-vos uns aos outros e edificando-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Quer dizer, então, o consolo vem através do ensino, da palavra. Edificar a pessoa é através da palavra, tá? Você também tem que estar aberto para receber ensinos. Você não pode ser uma pessoa que vai só querer ensinar, mas você não está aberto para ensinar, para aprender. Aliás, você tem que ser recíproco. Você tem que dar, mas também tem que estar aberto para receber. Nunca ninguém, tudo que alguém aprendeu com alguém. Não existe essa ideia de que eu aprendi sozinho. Foi Deus que me ensinou. Não, Deus usou alguém. Você aprendeu com alguém. Alguém te ensinou. Tudo que eu sei, que não sei tanta coisa, mas eu aprendi com alguém. Eu aprendi com livros, eu aprendi com vídeos, eu aprendi pessoalmente, eu aprendi ouvindo palestras, entendeu? Então você precisa ter esse entendimento de que o ensinamento, ela tem que ser uma mão de duas vias. Ela vai, então você dá e você também recebe. Isso é muito importante. Entendeu? Isso é muito importante. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Ok? Deixa eu adiantar. Tem um texto no capítulo 11, no capítulo 4, versículo 11 e 12 de Efésios, que é muito importante, que fala de um ministério que é pouco valorizado nas igrejas. Existe um ministério que é pouco valorizado, que é o ministério dos mestres. Ministério dos mestres. Então tem pessoas que ele não valorizam, não querem dar valor a esse ministério, que é o do mestre. Diz o texto: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, tá certo? Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduz o erro, mas seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, no versículo 11, diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui nós vemos 5 ministérios. E um desses ministérios é o ministério do mestre. É aquela pessoa que tem habilidade para ensinar, aquela pessoa que tem condição de ensinar, ele tem uma certa didática. Já viu aquela pessoa que você escuta aquela pessoa e você compreende bem aquilo que você não entendia? É essa pessoa que tem o ministério do mestre. Mas você talvez fale assim, mas eu não tenho esse ministério de mestre, eu não sei ensinar, eu sei para mim. Já vi muita gente falar isso. Eu sei para mim, eu não sei para ensinar, eu sei para mim. Bom, essas coisas também se desenvolvem. Essa característica de ensinar pode ser desenvolvida. Você pode aprender a ensinar. Todo mundo pode aprender a ensinar. E isso é através de um desenvolvimento. Entendeu? Um desenvolvimento que você vai fazer para conseguir o método de ensinar. O grande problema hoje, nas pregações, nos ensinos, é que as pessoas ainda não se acharam o seu próprio jeito, a sua própria maneira. E ele está sempre em busca de copiar alguém que já está no top, né? Já está no topo. E às vezes ele fica imitando gente, mas isso é inadequado, isso não é bom. Você precisa ter o seu próprio estilo e você precisa se encontrar. Você precisa se encontrar. Tá? Quando você se encontrar, você vai se dar bem. Entendeu? O que é educação? Porque, na verdade, a pedagogia é uma educação. Entendeu? Então, o que é educação? A educação é um conceito genérico, mais amplo, que supõe o desenvolvimento integral do ser humano, que seja da sua capacidade física, intelectual e moral, visando não só a formação de habilidades, mas também do caráter e personalidade social. Já viu aquela frase? Fulano não tem educação, ele é sem educação. Tá? Quando vê uma pessoa respondona, uma pessoa que não pede licença, uma pessoa que não diz obrigado por nada, geralmente a gente classifica essa pessoa como uma pessoa sem educação. Entendeu? Mas a educação nada mais, nada menos do que o conhecimento de formação. Vamos supor, quando a pessoa é formada em alguma área, ela foi educada naquela área de ensino. É claro que se ele for um engenheiro, um médico, um cientista, um professor, e a forma dele lidar com as pessoas não corresponde à educação que ele teve, ele pode ser classificado como um sem educação. Ele pode ter a formação que for. Eu conheço gente que ele não tem curso nenhum, formação nenhuma, mas é uma pessoa super educada na sua conduta, na sua maneira de lidar com as pessoas. Então isso é muito importante. Tá? Esse tem sido o conceito de educação. Quase que
universalmente aceito, ou seja, a educação, pelo menos em tese, visa também o desenvolvimento do caráter do ser humano. Quer dizer, então, uma pessoa que tem educação, muitas vezes está voltado para o caráter. Às vezes a pessoa, eu já falei, ele tem um estudo, ele tem formação, mas ele tem um caráter deturpado. Então ele é tido como um sem educação. Outros afirmam que a educação é o processo pelo qual a sociedade forma seus membros e sua imagem e em função de seus interesses. Logo, educação é formação, é o processo constitutivo do homem. Por isso, um fato essencial, social, cultural e econômico. Então, na educação, a pessoa, ele vai ter esses elementos. Então, quando o professor, principalmente o da Bíblia, né? Porque estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia requer muito da própria pessoa. Quando você está você é um professor de universidade e você fuma, por exemplo, a pessoa fuma, o professor fuma, está lá com cigarro na boca. Na verdade, ele não tem obrigação de ser exemplo de ninguém. Ele não está ensinando lá os seus alunos a não fumarem e ele fuma. Os alunos pouco estão importando com o testemunho dele. Vamos supor se o professor da universidade bebe. O professor não está nem ligando, o aluno não está nem ligando para o comportamento do professor, se ele é mulherengo, se ele fala muitos palavrões, que a maioria falam na hora da aula. Ele fala mais palavrão do que ensina. As pessoas não são muito vidradas naquilo que ele está dizendo lá. Mas quando se fala da educação cristã, o testemunho tem que falar mais alto do que as palavras. Essa que é a grande verdade. Entendeu? Na universidade, nas faculdades, o testemunho da pessoa menos importa. Mas dentro do segmento cristão, o professor precisa ser exemplo da sua turma. Ele tem que falar e viver aquilo que está falando. Porque senão fica fora do contexto aquilo que ele está dizendo. Você me entendeu como é? Então é importante que você tenha esse critério de conseguir transmitir não só palavras, mas transmitir também exemplos, né? Deixa eu ver se eu vou entrar no grupo aqui, para a gente botar lá no grupo também. Mas transmitir exemplos. O exemplo, ele arrasta. Você sabe que a palavra convence, mas o testemunho, o exemplo arrasta. Então, não adianta o professor falar bíblico, estou falando da questão bíblica, e ele mesmo não conseguir dar o exemplo daquilo que ele está dizendo. Deu para me entender? Deixa eu colocar aqui. Querido, hoje eu estou um pouco lento, que eu estou me recuperando aqui. Eu passei ontem o dia inteiro passando muito mal, tá? Passando muito mal mesmo. Dor na coluna, cabeça doendo.
Então eu não tive muito bem ontem. Hoje eu me acordei um pouquinho melhor, mas ainda não estou totalmente recuperado. Então por isso eu estou muito lento hoje. Tá? Ainda estou com dores ainda, mas eu assumi esse compromisso, a gente tem que cumprir. Tá? Então vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui no grupo. Já coloquei aqui. Quem está lá agora quem está lá no grupo de profundidade bíblica já está ao vivo também. Já está ao vivo também, tá? Eu estou tentando facilitar ao máximo para nós termos uma aula bem didática e bem bacana, tá bom? Uma aula bem didática e bem bacana. Bom, então eu quero dizer para você que precisamos não só usar palavras, mas usar também testemunhos. Usar também testemunho, tá? Porque diferente da educação secular, a educação cristã tem elementos muito diferenciados. Por exemplo, que é educação cristã? Educação cristã é um processo de educação e aprendizado sustentado pelo Espírito Santo e baseado nas Escrituras. Procura guiar o indivíduo a todos os níveis de crescimento através do método do ensino em direção ao conhecimento e vivência do plano e propósito divinos mediante Cristo em todos os aspectos da vida. Também equipa as pessoas para o ministério efetivo com uma ênfase geral em Cristo como mestre educador por excelência e seus mandamentos de fazer treinar discípulos. Então, educação cristã é fugir dos esquema escolar, ela envolve todas as atividades e atitudes que têm lugar no corpo de Cristo, e por isso a eclesiologia deve ser a origem da nossa compreensão de educação, e a educação cristã é mesmo uma disciplina teológica. Estou trocando em miúdos aqui para a gente poder entender. A educação cristã, ela tem essa esfera diferenciada da educação secular. Tá? Hoje a gente tem muitos recursos para ensinar. Existe várias maneiras de ensinar. Eu vou adiantar aqui porque eu realmente não estou muito... Vou ter que tomar um remedinho agora ali, porque estou sentindo algumas dores aqui. Então, o que eu quero dizer para você? Eu geralmente não gosto de falar isso, né? Quando a gente não está bem e a gente ficar comentando, não é muito legal. Eu já ensinei isso também, né? Mas hoje você tem o quadro, tá? Usar o quadro branco ou então o quadro de giz para ensinar. Você vai escrevendo aquilo que você quer dizer para os seus alunos no quadro. Hoje existe o data show, né? Que você pode usar o método do slide, que é o data show, que é o PowerPoint, né? PowerPoint, que você usa para ensinar. Hoje tem muitos métodos, muitas maneiras de ensinar. Você pode ensinar os teus alunos usando métodos de histórias, como Jesus ensinou, contando parábolas e tudo mais. Então isso é muito legal. Então nós estamos falando hoje sobre elementos de pedagogia. Como ensinar. Como
ser um professor. Como você conseguir ser um professor, ser um educador cristão. Tem gente que ele tem mais aptidão ou mais técnica com criança. Ele não sabe dar aula para adulto, ele dá aula mais para criança. Isso é muito legal. Isso é um ministério que não pode faltar nas igrejas. Mas a gente está vendo aí pessoas fugindo dessa responsabilidade de ensinar criança. Entendeu? Então a melhor maneira de ensinar criança é se tornar criança. Então vamos supor, você quer ensinar uma criança alguma coisa e você está em pé e a criança está lá embaixo. Nunca ensine uma criança de cima para baixo. Mas uma criança você tem que ensinar baixar e ficar da altura da criança para você falar o que ela precisa ouvir. Então esse método é muito importante. Tá? Jesus falou que qualquer um que não se fizer como uma criança não poderá entrar no reino de Deus. Isso é muito sério. Então, você se tornar uma criança é você se colocar na posição de uma criança. Tá bom? Eu vou deixar essa aula gravada aqui. Ela faz parte da matéria, tá, gente? Elemento de pedagogia. O que eu quero pedir de você é que você pegue essa aula e amplie essa aula. Faça um trabalho e me mande. Eu quero que você faça um trabalho sobre ensinamento, sobre pedagogia, sobre elemento de pedagogia. Eu quero que você me faça um trabalho sobre isso, para que possamos nos aprimorar. Lembrando você que teremos a nossa formatura 12 de dezembro, 12/12, vai cair no sábado, 12/12, é importantíssimo. Então você vai marcar para ter a formatura, vai ter mais de 20 alunos formando nesse dia, e eu queria que você participasse para pegar o seu diploma, tá bom? Então você não pode perder a oportunidade de fazer parte dessa turma, dessa aula, para a glória de Deus. Vai ser sábado, 12 de dezembro, você não pode perder. E você vai custar R$120, por causa do aluguel das becas e também dos diplomas e do coffee break. E outros gastos que a gente sempre tem, né? Então, R$120 por aluno. Então você já prepara aí. Se você quiser, eu já passo a conta para você fazer o depósito, tá bom? E aí a gente começar aí se preparar aí para formatura. Deixa eu falar aqui para você. Se você é um aluno, você não fez nenhuma matéria. Você é uma pessoa que gosta de estudar a palavra de Deus. E por acaso você não fez o curso, eu devo fazer uma semana antes, ou quem sabe até no mesmo dia, o intensivo de teologia. Aí você combina comigo como vamos fazer. Vai ser um dia inteiro, tá bom? Vai ser o dia inteiro e você pode até fazer comigo a formatura no mesmo dia. Mas eu tenho que conversar com você para ver o teu nível, o teu grau de conhecimento. Tá bom? Então abrindo esse leque aí para vocês, tá bom? Então, gente, vamos deixar essa matéria em aberto para você estudar. Elemento de pedagogia. Queria que você ampliasse isso aí, me mandasse um material, um estudo, tá? Um trabalho baseado nisso aí, para valer ponto para você, dessa matéria que eu estou dizendo agora. Me desculpe que eu não estou indo bem dinâmico, porque eu não estou legal hoje.
tá? Mas, por favor, vamos estudar, vamos fazer a obra, vamos fazer a parte que cabe a nós, e aí Deus vai sempre nos abençoar, tá bom? Deus abençoe, até a próxima aula. Graça e paz.